E agora, depois do comandante honorário, digamos, dos Bombeiros de Aroca, temos a intervenção do segundo comandante, este sim no ativo, que ainda está, infelizmente, no ativo. É o engenheiro Amorim de Pinho, que é licenciado em Engenharia dos Recursos Florestais pela Escola Superior Agrária de Coimbra, é técnico superior da Câmara Municipal de Águeda e é atualmente o segundo comandante dos Bombeiros de Aroca, a que está ligado desde 1995. É um grande especialista em fogo controlado e em fogo de supressão. Mas, para falar disto e de outras coisas, temos-o aqui connosco, temos a honra de o ter aqui connosco e vamos ouvi-lo. Bom dia a todos. Queria felicitar a organização por este evento e, em nome dos bombeiros, queria agradecer o convite para estarmos aqui presentes. Eu vou fazer uma apresentação, como foi proposta, foi falarmos sobre a progressão e o combate aos grandes incêndios deste ano e comparativamente com os anos de 2005, ou seja, os grandes incêndios ciclos que tivemos em Aroca, e falar também sobre a nossa perspectiva para tornar o combate aos incêndios mais eficaz. Vou falar sobre o histórico dos incêndios aqui nesta região. Inicialmente, ou seja, temos que claramente conhecer o histórico dos incêndios nesta região. Depois vamos falar sobre as condições meteorológicas associadas aos grandes incêndios que tivemos em 2005 e em 2016. Vamos fazer uma análise sobre a propagação dos grandes incêndios que tivemos em 2016 e, por último, vou falar sobre a eficácia do combate. Esta imagem é bastante ilustrativa deste território, ou seja, isto não é de agora, isto é um histórico desde 1975, esta área, o perímetro do incêndio deste ano, sobrepõe esta área numa área com grande recorrência de fogo, e que tem sido, ao longo dos anos, percorrida por muitos incêndios e alguns de grande dimensão. Se selecionarmos só os incêndios com mais de 1000 hectares, verificamos que debaixo do perímetro do incêndio deste ano, temos incêndios de mais de 1000 hectares nesse histórico, nesse intervalo, desde 1975, de vários incêndios. Um padrão que nós temos observado é claramente a dimensão média do incêndio, ou seja, tem aumentado. Tivemos uma fase que baixou, ou seja, no início, logo em 1985 e 86, tivemos grandes incêndios, depois baixou ligeiramente essa área, houve muita intervenção no território, foi o período da entrada em força das celuloses nas arborizações, numa altura em que havia muita gestão, e a partir daí consideramos com o modelo de gestão desses espaços e o aumento do abandono de muitas áreas, a dimensão média dos incêndios aumentou. De 2005 tivemos um grande incêndio e de 2005 para cá temos um território, essa vasta área que foi percorrida por esse grande incêndio de 2005, muito homogénea, grande parte dessa área com carências de gestão e que ao longo de 11 anos esteve a acumular combustível. Essa é a realidade deste território. Sobrepomos os dois grandes incêndios que tivemos nesta região, 2005 e o de 2016. 2005 com cerca de 15.000 hectares, um incêndio que começa em Castro Daire, este ano com cerca de 21.000 hectares. Algumas diferenças têm a ver uma questão em termos de perímetro do incêndio, tem a ver com o padrão meteorológico que lhe esteve associado, o de 2005 mais com um padrão típico do leste, este ano tivemos dois padrões, o leste e uma situação também que noroeste, que claramente explicam grande parte do perímetro final que foi percorrido. Se efetivamente fizermos um tratamento estatístico desta recorrência de fogo, o que verificamos é que efetivamente temos áreas do território que tenham períodos de retorno desse fogo já muito curto, inferior a 10 anos. Com períodos de retorno de fogo em áreas florestadas inferiores a 10 anos, inviabiliza neste momento já a produção florestal até para a área do eucalipto. Já não falamos para as áreas do pinheiro bravo, que esse é um dos nossos grandes problemas, é grande parte deste território com períodos de retorno tão curto,
já inviabilizaram a produção de pinheiro bravo em vastas áreas do território e neste momento estão a inviabilizar a produção florestal na área do eucalipto. Se fizermos uma análise e um estudo do histórico de incêndios, este agora num período mais curto, desde 2001, o que verificamos, e pronto, isto tem sido muito, é ponto assente e tem sido muito falado, que é a questão da tendência, temos muitas ocorrências, o número de ocorrências em Arouca tem baixado, ou seja, a linha de tendência do número de ocorrências está a baixar, mas a área árida está a aumentar. Este é um dado que nós temos claramente que analisar com bastante rigor para realmente encontrarmos quais são estas razões. Temos uma média da área árida dos últimos anos que é mesmo muito alta, representa cerca de 7,2% da taxa de incidência do território, isto é uma taxa altíssima, isto inviabiliza completamente a produção florestal. As metas foram definidas para o Plano Nacional, era 2%, no máximo até 2012, e agora o objetivo é atingir o 0,8% das áreas florestadas de 2018 e nós estamos claramente acima deste valor. Vamos falar agora em concreto das condições meteorológicas que estiveram associadas aos incêndios de 2005 e 2016. Pronto, quem trabalha nestas áreas e estuda um bocado as condições meteorológicas, um dos elementos-chave para esta análise é claramente a sinótica que esteve associada a estes grandes incêndios. E se compararmos as condições sinóticas que tivemos em 2005 e em 2016, elas aproximam-se muito. Este ano tivemos uma circunstância que foi claramente, a corrente leste foi mais intensa, isso tem a ver com a localização do anticiclone dos Açores, uma depressão de origem também são questões técnicas, ou a força dessa corrente que normalmente subsaariana com a do Norte da África e que nos dá estas condições muito típicas de temperaturas muito altas e umidades relativas muito baixas. Mas o padrão geral, ou seja, efetivamente, os nossos grandes incêndios estão associados a estas condições, claramente estão identificadas e padronizadas a nível nacional. Também fomos comparar as condições do índice de perigo meteorológico do FWI de 2005 e 2016. E, efetivamente, até temos um gráfico que é público da Universidade de Trás-os-Montes, em que as condições deste ano superaram as de 2005. Em relação ao índice de combustível disponível e o índice de propagação inicial. O único índice que estava este ano abaixo de 2005 era o índice SECA, mas todos os outros, que são os mais representativos para o comportamento do incêndio, que é a umidade de combustíveis finos, por exemplo, o índice de propagação inicial, todos eles eram superiores. E este ano atingimos valores recordes, por exemplo, um FWI de 59 por uma região como Arouca, isso é altíssimo, isso é um valor, em termos técnicos, é um valor altíssimo. Vamos a dados mais concretos que conseguimos registros, neste caso são dados da Estação Meteorológica, os dados da velocidade de direção do vento da Estação Meteorológica do Parque Eólico da Serra da Freita, em que identificamos, por exemplo, velocidades de vento a superar 60 km/h, isto são velocidades, são impensáveis. E, efetivamente, quando tivemos estes períodos, tivemos comportamentos de fogo extremos e taxas de consumo de área ardida mesmo muito alta. Se olharmos mais em pormenor, por exemplo, os dados da nossa Estação Meteorológica de Arouca, o Comandante Esteves referiu há pouco na questão da regra dos 330, eu, por exemplo, analisei estes casos mais em pormenor, por exemplo, o incêndio de Telho começou com estas condições. Naquele dia atingiu-se o recorde em termos de temperatura, a Estação de Arouca registrou temperatura que superou os 40 graus, àquela hora estavam quase 40 graus, a umidade relativa atingiu quase 5%. Isto são condições extremas de propagação do fogo. Por isso o incêndio, tivemos condições muito adversas na fase inicial e ele assumiu logo um comportamento extremo na fase inicial, tivemos grandes problemas no ataque inicial. Depois, em termos nos dias subsequentes, tivemos também situações, ou seja, por exemplo, deu outro exemplo, foi a questão, por exemplo, das janelas de oportunidade para usar o fogo de supressão. O fogo de supressão é uma ferramenta excelente, mas pelo que identificamos no gráfico nos dias seguintes, as janelas para usarmos o fogo de supressão não foram muitas, principalmente nos primeiros dias. Tivemos no primeiro dia uma boa janela para usar o fogo durante a noite, nas 2 noites seguintes já não tivemos janela para usar
as manobras de fogo de supressão e depois voltámos a ter nos dias seguintes. Este foi também uma dificuldade que nós sentimos em relação a este incêndio. Este foi o resultado deste ano de Arouca. Fomos atingidos naquela semana por um conjunto de grandes incêndios. O maior e o mais representativo foi o incêndio da Telha, mas antes deste tínhamos tido 2 ocorrências na zona da Serra da Freita. Começou no dia 6 no Marujal, outro começou ali na zona entre o Cobo e a Castanheira no dia 7. Esses do primeiro dia representou uma área ardida de 1.200 hectares em Arouca. Depois temos o grande incêndio que arderam no total de 21.000, arderam cerca de 12.000 em Arouca. E outra questão que também não foi, mas uma parte, por exemplo, temos 1.000 hectares que arderam na zona de Tropeço e de Mansores, que foi resultado do incêndio de Castelo de Paiva também. Ou seja, nós tivemos aqui uma conjugação de ocorrências em simultâneo, em vários pontos que efetivamente contribuíram para este resultado. Uma área ardida considerável, que representa aproximadamente 60% da área de espaços florestais do concelho. Ao analisarmos o incêndio em concreto de Telha, o que nós verificamos, identificamos 3 fases principais da propagação do incêndio. Tivemos uma fase inicial em que o incêndio, é um incêndio topográfico, as condições de propagação vêm no sentido de noroeste para sudeste. Depois, durante a noite, tivemos vento contra, estivemos nessas condições, antes da entrada nos dias seguintes de uma corrente leste muito forte, em que propaga o incêndio em direção à Arouca. O incêndio que estava na descendente para o rio Paibô, muito disperso, e efetivamente a partir daí que ele projetou em 3 ou 4 pontos, tornou-se naquele dia, nos dias seguintes, um incêndio de grandes dimensões que, por exemplo, num dos casos chegou a atingir velocidades de propagação muito altas e taxas de consumo de área ardida em horas que nós localizamos na madrugada dia 11, que chegou aos 1.000 hectares hora. Nós identificamos estas fases principais. O incêndio inicialmente é um incêndio topográfico no noroeste, depois propagou-se com vento contra de leste, esse no primeiro dia. Claramente no segundo para o terceiro dia foi a fase mais crítica do incêndio, quando entra essa corrente de leste muito forte, e em que realmente a área ardida, quase em 24 horas, arderam 10.000 hectares. Depois, por último, temos aquela fase com a entrada do noroeste novamente, e daí o incêndio se propagar para São Pedro Sul, que foi tanto badalado o incêndio chegar a São Pedro Sul. Pronto, a meteorologia explica muito disto. Este incêndio temos que os inserir no contexto. Esta era a realidade, isto é a imagem satélite, isto é a realidade naquela semana do incêndio que tivemos em Arouca. Temos um incêndio, por exemplo, no início da tarde do dia 10, que assumia aquele comportamento às 4 da tarde, e passado um pouco mais de meia dúzia de horas, a imagem satélite noturna, da 1 da manhã, já temos aquele comportamento. Ou seja, temos ali uma fase em que identificamos velocidades de propagação superiores a 3 km/h, que é muito alta, e intensidade do fogo bastante alta. Em simultâneo, o Distrito de Aveiro estava com um conjunto de grandes ocorrências, em Albraria, em Águeda, em Anadia, em Castelo de Paiva. A imagem da esquerda era e claramente o padrão, observa-se pelas colunas de fumo, estamos com aquela corrente leste que atingiu em particular esta região do território. A análise, por exemplo, claramente da evolução do incêndio e da mobilização de meios, esse é um dos problemas, ou seja, para mim o ponto-chave é claramente o ataque inicial. O ataque inicial, nós tivemos essa experiência em 2005 e temos tido, apesar do dispositivo ser muito musculado, e esta imagem que continuamos a passar, que efetivamente temos um dispositivo capaz, o dispositivo não dá resposta, e não continua a não dar resposta, e efetivamente em termos de números, os combatentes chegaram aos 900, mas 900, para quê? 900 combatentes, e efetivamente, quantos é que estavam efetivamente a ser rentabilizados e estavam a trabalhar? Há uma questão inicial que se observa, é um rácio de bombeiros por perímetro muito alto, ou seja, na fase inicial nós fomos praticamente abandonados, não nos foi reforçado, e nós tivemos uma situação muito complicada, tivemos que recorrer, e bem, e agradecemos o Comandante Esteves que nos colaborou, apesar de estar no quadro de honra, o Comandante Amaral, estávamos com dificuldades externas, recorremos ao CODOS, mas o princípio da subsidiariedade e o nível distrital e nacional não foi capaz, efetivamente, de... Apesar de, isto é uma questão de, toda a gente conhece, podemos estar em Lisboa no CNOS e a partir do momento em que cai uma coordenada da Telha, se abrirmos
a localização daquela ocorrência e as previsões meteorológicas para os dias seguintes, sabíamos que ali estava claramente uma ocorrência que era prioritária e que efetivamente tínhamos que fazer tudo para a poder dominar na fase inicial. Pronto, e claramente o que nós identificámos é uma dificuldade de mobilização de meios na fase de ataque inicial. Isto foi uma situação que foi sentida, a simultaneidade de ocorrências no Conselho e no Distrito, mobilização considerável de meios em ataque ampliado, mas com desfazamento temporal em relação ao desenvolvimento do incêndio, ou seja, os meios chegavam atrasados. Depois outra questão que já foi muito badalada e assim eu não posso, é difícil falar sobre estas questões, mas sejamos claros, grande parte deste dispositivo veio para a Arouca, é um dispositivo que está vocacionado para fazer defesa perimétrica a populações, não é um dispositivo que está preparado para fazer combate direto no meio de floresta. Pronto, esta é a realidade e pronto, e a questão, os números tentam camuflar isto, nós damos uma imagem de, efetivamente de um dispositivo que é muito musculado, mas efetivamente depois, e a questão é assim, há muitos anos atrás o que acontece é que as pessoas sentiam que tinham que colaborar com os bombeiros porque havia carência de meios. As pessoas hoje entregam tudo a responsabilidade aos bombeiros e efetivamente há uma falsa segurança que é dada por a disponibilidade dos meios. Depois os meios chegam ao terreno, temos dificuldade de os posicionar, depois dizem que, e em parte isto é uma realidade, que efetivamente nós temos dificuldade em termos logísticos de identificar os locais onde devemos posicionar os meios, mas depois temos outra situação, que é, muitos daqueles meios, efetivamente, a área de conforto deles, eles não conhecem o território, mas a área de conforto deles é a defesa perimétrica. E essa defesa perimétrica é o que os nossos bombeiros portugueses são bons a fazer. O combate a incêndio florestal é uma situação que ainda teremos que resolver. Pronto, o Comandante Sevo já passou por isto, não vou falar isto, isto está tudo inventado. O problema é as coisas funcionarem em termos de na situação real, ou seja, o mecanismo do sistema de gestão de operações está perfeitamente definido, está perfeitamente calendarizado, quem é que manda, como é que está hierarquizado, isto é uma estrutura complexa, mas que está montada. Agora isto tem que ser afinado, tem que ser treinado, e uma coisa é o que está definido nas diretivas e nas normas de operações, e outra questão é o que nós conseguimos implementar no terreno. Ou seja, damos uma imagem que temos um grande posto de comando, com as células todas montadas, com uma estrutura muito, muito desenvolvida, mas depois essa transposição para o terreno, às vezes há muita dificuldade, e mais uma vez isto foi sentido. Mas o que é que nós podemos fazer a nível local? Eu vejo esta questão muito, o que é que nós podemos fazer a nível local, claramente? Para já é evitarmos os grandes incêndios, para não precisarmos de recorrer a esta estrutura que tem dado as mostras que tem dado. E o que é que nós podemos fazer a nível local para realmente minimizar isto? É assim, no meu ponto de vista, a eficácia do combate depende de um conjunto de fatores decisivos. Há uns fatores decisivos que são associados ao ambiente de fogo. Isto em relação ao ambiente de fogo, nós não podemos, a meteorologia é o que é, nós não podemos fazer nada sobre ela, o relevo tampouco, mas podemos atuar numa situação que é crítica, que é a questão do combustível. A questão do combustível é uma das áreas que para nós é prioritária. Depois, porque nós não podemos pensar que efetivamente o nosso combate só depende de nós e que a prevenção é outra questão. Isto está tudo interligado, porque isto é um mecanismo complexo e se uma parte da cadeia falha, as outras têm dificuldade realmente de implementar as suas medidas. Mais propriamente em relação ao que depende dos bombeiros, capacidade de ataque inicial. Temos que melhorar na nossa capacidade de ataque inicial. Não nos vale depois montarmos estruturas megalómanas, uma estrutura com muitos combatentes, mas efetivamente, queiramos quer não, mesmo numa estrutura, são sempre estruturas complexas de montar e de manter e de articular, mas ao nível local nós podemos claramente trabalhar nesta capacidade de ataque inicial, identificando claramente no tipo e quantidade e organização e meios de combate que temos disponíveis. Outro aspecto que é essencial para as metodologias de combate que nós usamos é claramente a infraestruturação do território. Com os modelos de combate que nós usamos, independentemente da gestão ou melhor ou pior gestão de combustíveis, os métodos de combate que nós usamos atualmente e com os equipamentos que temos disponíveis, dependemos muito da infraestruturação. E a filosofia de combate do ataque inicial musculado, de golpe único, aéreo, em triangulação com meios terrestres, para já os meios aéreos precisam de uma rede adequada de pontos de água para poder fazer o abastecimento dos meios aéreos, para ter tempos de scooping dentro dos parâmetros, porque senão a eficácia deles baixa muito. E nós, com os equipamentos que nós temos de combate, precisamos de infraestrutura, rede viária.
Estes princípios estão claramente definidos, o nosso objetivo é claramente, nós temos que dominar os incêndios na sua fase nascente, e para isso temos rapidamente fazer um despacho inicial dos meios terrestres e aéreos em triangulação, e tentar colocar rapidamente no terreno meios em ataque inicial num tempo inferior a 20 minutos. E depois, se efetivamente o ataque inicial não resulta, é rapidamente identificar o potencial do incêndio e passar a ataque ampliado. Ou seja, nós temos que reforçar rapidamente o teatro de operações. Isso é uma decisão do COS, e o COS faz essa avaliação quando faz o reconhecimento e a progressão inicial e estabelece os meios de ataque no ataque inicial, e rapidamente se identifica que o incêndio tem potencial, passa o incêndio a ataque ampliado, e a partir daí a ver se podemos reforçar com meios adjacentes do corpo de bombeiros, dos corpos de bombeiros vizinhos, ou meios de reforço distrital e nacional. Outros meios complementares de apoio ao combate, nomeadamente tratores agrícolas, ou florestais, ou alfaias, máquinas de arrasto, e acionamento atempado dos meios aéreos de ataque ampliado. Uma questão concreta que nós não podemos fugir a ela, isto é a realidade, a realidade do território é esta, e efetivamente, felizmente, Arouca tem pouco desemprego, nós temos um corpo de bombeiros que tem aquela dimensão, os 72 elementos, mas efetivamente não temos desemprego e temos dificuldades em recrutar elementos para termos as equipas de ataque inicial. E efetivamente nós temos rácios de equipas em prontidão para ataque inicial, que é um rácio baixo para a perigosidade do território. É um rácio bastante baixo. Esta carência tem sido colmatada com o pré-posicionamento de meios externos do distrito pré-posicionados em Arouca, em dias de alerta de maior severidade meteorológica, em dias de alerta amarelo ou superior, mas que efetivamente, por a experiência do ano passado, não temos obtido bons resultados. Não temos obtido porque normalmente os meios que estão disponíveis são meios de corpos de bombeiros do litoral, que, apesar de nós tentarmos entrosar-nos com os nossos meios locais, efetivamente não são meios que têm a preparação dos nossos e a vontade para trabalhar em ataque a incêndios florestais no meio da floresta. Esta é a realidade, ou seja, se nós estamos a caminhar para este dispositivo de ataque, os métodos de ataque, apesar dos bombeiros de cada vez mais usarem outros métodos de ataque indireto e outros meios complementares como ferramentas manuais, está muito assente no ataque direto com água, com veículos. E os veículos cada vez são maiores. E se nós não tivermos infraestruturas capazes para podermos operar com os veículos, temos essa dificuldade. Há quem diga, por exemplo, na fase da prevenção nós temos uma rede viária, ou seja, adequada e em bom estado de conservação. Nós sabemos que isso é completamente impossível, mas se nós não conseguimos, nós conseguimos efetivamente suprir isso. Isso é o que eu defendo já há bastantes anos, esta parte, é o DECIF, conforme tem um dispositivo de meios aéreos, o DECIF tem que ter um dispositivo de máquinas de arrasto. E em situações assim de maior perigosidade de incêndio, quando temos condições meteorológicas mais severas, e quando é decretado o estado de alerta amarelo ou superior, eu acho que deveríamos ter um dispositivo de máquinas de arrasto pré-posicionados em locais estratégicos para complementar o ataque. Outro aspecto que é muito falado e foi muito falado neste incêndio é a questão os bombeiros a defender as casas e depois não estão disponíveis para proteger a floresta. Isto tem duas razões, efetivamente, que é o princípio da proteção civil. Primeiro defende-se pessoas, bens, e só depois é que se defende a floresta. Mas se não defendemos a floresta, cada vez temos mais casas, cada vez temos mais casas em perigo. Mas o problema é uma questão, isto é a minha opinião, pessoal, isto é uma questão de conforto. Isto é uma questão de conforto, porque efetivamente os bombeiros portugueses são muito bons a fazer defesa perimétrica, raramente ardem casas em Portugal. Agora, efetivamente, é a zona de conforto, é onde eles se sentem confortáveis a trabalhar. Agora, a questão é assim, efetivamente, se nós concentrarmos o meio só nas aldeias ou na defesa perimétrica, o caso, nós aqui tivemos um incêndio nas portas da vila, efetivamente o incêndio progride livremente na área florestal. Em nosso entender, para tornar o combate aos incêndios mais eficaz,
nós temos que reduzir o número de edições em dias de maior severidade. Mais do que me preocupar em reduzir, eliminar completamente o número de ocorrências, não estamos atrás. A nossa preocupação, o nosso foco tem que ser claramente, nós não podemos ter uma ocorrência como tivemos em Telha este ano, às 2h30 da tarde, do dia de maior severidade meteorológica que tivemos há 10 anos esta parte em Aruca, não podemos. E essa questão é que temos, independentemente da causalidade, e esse aí é o nosso foco. Isso é prevenir estas ocorrências. E pronto, e as formas de o fazer estão identificadas, não vale a pena. Outra área, mas isso depende de nós também, mas nós temos que ter claramente a colaboração, temos que reconhecer que os bombeiros efetivamente não têm meios disponíveis, eles são capazes, que é efetivamente, apesar de ser uma missão que lhes está restrita, que é a capacidade de consolidação do rescaldo. Esse é um dos problemas. Nós temos muitos grandes incêndios que começam em reacendimentos. E isto, pronto, temos todos de trabalhar para isto. Como falou e bem o comandante Esteves, há uns anos atrás os proprietários colaboravam nestas ações, porque o rescaldo é uma enxada. E nós não podemos alocar tudo à responsabilidade aos bombeiros, porque os bombeiros, eu acho que é uma missão gigantesca e as pessoas têm que colaborar. Efetivamente é uma área que temos de trabalhar. Depois, como já tinha falado atrás, a melhoria da infraestruturação do território. Temos claramente em termos de definir uma rede estratégica da rede viária florestal e a rede de pontos de água. Depois, outra área que já foi abordada ontem, eu acho que no nosso caso, eu acho que é por aí que temos de trabalhar, é reforçar a capacidade de ataque inicial com meios locais de diferentes entidades. E tivemos bons exemplos este ano de agentes locais. Temos grupos de autodefesa que observamos em Pontelha e noutros locais, temos grupos de produtores florestais e proprietários em Vila Cova, em Tropeça, Vitoreira, na Mexer, noutros locais, vários locais, e temos que nos organizar. Eu, da minha parte e por parte dos bombeiros, já falei com comandantes, estamos disponíveis para colaborar na formação, temos que criar grupos de autodefesa, temos que ter os meios próprios, quem está mais próximo do território tem que ser o primeiro a atuar. Neste caso do combate a incêndios, eu tenho uma visão que eu acho que é um bocadinho diferente, do que temos, por exemplo, na área da segurança. Na área da segurança, efetivamente, nós integramos tudo, ou na área da justiça. Nós não fazemos a justiça por mão própria, ou seja, nós não usamos porte de arma e nos defendemos por mão própria. Aí alocamos ao Estado. Mas eu acho que nesta área, cada cidadão tem que ter um papel mais ativo nisto. E porque isto, temos que considerar que o nosso sistema de combate está assente numa estrutura essencialmente de bombeiros voluntários, que efetivamente fazem o que podem, e se as pessoas realmente veem que esta estrutura que não é capaz, as pessoas têm que propor, não, exigimos ao Estado que tenha outro tipo de ação. Mas eu acho que a curto prazo, na ação local, o que nós temos de fazer é organizar-nos e claramente nós dependemos cada vez menos dos agentes externos. E continua a bater no mesmo. Nestes incêndios, eu acho que no Telha e neste tipo de incêndios, com o risco que nós temos, por exemplo, de reativações, com muita dificuldade que nós temos com ataques diretos de consolidar incêndios nestas condições, é o uso de máquinas de arrasto e ferramentas. Temos que usar máquinas de arrasto. É um meio essencial, claramente, no combate numa região como esta. Não vou entrar aqui nestes pormenores, só aqui na parte final. Pronto, as propostas de melhoria para a gestão dos grandes incêndios estão identificadas nos relatórios de avaliação do dispositivo, não quero entrar por aqui, quero claramente aqui numa parte final, que isto que é uma questão que se vai colocar agora nos próximos tempos e que tem sido avalada, que é a constituição de unidades locais de proteção civil no seio das juntas de freguesia, que podem, acho que ter, coordenadas pelos serviços municipais de proteção civil, poderão ter um papel essencial de colaborar com os bombeiros, poderão desempenhar um papel essencial, que nós sentimos muito essa carência este ano, que é grupos de guias para conduzir os meios externos aos determinados locais. Nós não temos bombeiros disponíveis numa situação destas, para conduzir os meios externos. Acho que estes meios podem desempenhar um papel fundamental nesta área. Depois outra questão, pronto, que nós gostamos, para problemas complexos, normalmente temos essa noção, gostamos claramente de segmentar e cada um trata de um determinado assunto, ou seja, às vezes partimos um problema complexo em partes que achamos que são estanques e elas estão claramente interligadas. E no meu ponto de vista, a eficácia do combate também depende muito, e esse é um dos problemas que eu acho do nosso sistema, que é da interligação entre a prevenção e o combate. Esta questão de dizer que a ANPC é responsável e coordena bombeiros, é responsável pelo combate, a prevenção está noutra entidade, isto cada vez mais tem que
tem que haver uma intrusão claramente, porque elas estão interdependentes e claramente muito do que nós fazemos, porque eu também sou um técnico de prevenção, de planeamento de infraestruturas, quem trabalha em prevenção tem que acompanhar combate e quem trabalha no combate tem que acompanhar a prevenção. Porque senão temos dificuldade em encontrar as melhores soluções para resolver este problema. E eu continuo, a bater num foco que para nós achamos essencial, e isso nós sentimos este ano. Nós este ano tínhamos esse problema e identificamos claramente. É a questão da eficácia de combate, depende muito de um problema de fundo que nós identificamos, que é a acumulação de combustível em resultado de modelos de gestão do território. Efetivamente, esta área que foi percorrida por este incêndio, grande parte desta área tinha muito pouca gestão. Tínhamos áreas de regeneração, por exemplo, de arrebentação de toiça, de eucalipto, que nunca tiveram qualquer tipo de intervenção, ou seja, com grande continuidade horizontal e vertical, grandes cargas de combustível. Tínhamos áreas de bastias de Pinheiro Bravo da regeneração natural de 2011, sem qualquer tipo de intervenção, por momentos sobrelotados, grande continuidade horizontal e vertical. Com estas condições meteorológicas, observamos comportamentos de fogo que estão claramente fora da capacidade de controle. E como diz um grande especialista em incêndios, é um dos mais conceituados na Europa nesta área, o Marc Castellnou, um bombeiro da Catalunha, o êxito do sistema de combate hoje poderá ser o fracasso amanhã. Num território sem gestão de combustíveis, o êxito do combate hoje é seguramente o fracasso amanhã, porque vamos ter uma ocorrência que vai surgir, e tivemos o exemplo agora do Chile, considerado um dos melhores sistemas de combate do mundo e que claramente ruiu agora com grandes incêndios. Outra questão, até agora procurávamos eliminar o fogo de uma paisagem mediterrânica, e o que devemos aprender é claramente a conviver com o fogo e a forma de gerir o fogo dentro de determinados parâmetros aceitáveis. Pronto, temos claramente de ter consciência para que o sistema de combate seja mais eficaz e, acima de tudo, mais eficiente, é que regime de fogo é que queremos para este território. Efetivamente temos territórios, mas esse é um problema principalmente para áreas povoadas, porque muitas vezes estas questões depois não são compatíveis com a questão do... Neste momento, para quem vê estritamente por lado do combate, o que nós queremos aqui para este território, se não é gerido de outra forma, é que tenhamos pequenos fogos, que mantenham as cargas dentro de determinados parâmetros, que eu depois, quando tenha a combater o incêndio, tenha condições para o combater. Mas isso inviabiliza a produção florestal. Isso é uma questão que nos temos que interrogar, que é um dos cenários que temos muitas ocorrências, baixa eficácia de combate, incêndios de baixa severidade e temos muita área árida. Ou temos um sistema de combate que é muito eficiente em territórios que não são geridos, que temos uma eficácia de combate que já está acima dos 90%, mas depois temos grandes incêndios cíclicos, e isso é um padrão que nos está a acontecer, e isso é uma questão que temos que nos interrogar. Pronto, e por último, a Arouca sem grandes incêndios. Eu sou contra essa campanha de Portugal sem fogos. Pronto, para mim, Portugal é um país mediterrâneo que não vive sem fogos, isto faz parte da história, mas neste momento acho que nos devemos concentrar é Arouca sem grandes incêndios, depende de todos. E era isto que queria vos apresentar. Muito obrigado. Bom, agradeço a intervenção do segundo comandante Amorim, que foi extremamente importante para nos mostrar a complexidade do que é o combate a um incêndio. Que muitas vezes nós temos a tendência a simplificar quando estamos no conforto, ou à mesa do café, ou em casa, a simplificar ou a ter uma visão simplista de que a atribuir toda a responsabilidade aos bombeiros e a terminar normalmente com a culpabilização dos bombeiros, a dizer que o incêndio não foi extinto porque os bombeiros não fizeram aquilo que era, para muitas pessoas, numa visão simplista, fácil de fazer. Ora, se fosse fácil, nós já o tínhamos feito e os bombeiros, em primeiro lugar, já o teriam descoberto e já teriam, digamos, resolvido este problema. As coisas não são assim, são bem mais complexas, como foi aqui claramente demonstrado. E foi dito também que é necessário o envolvimento da população. E também o professor Esteves e o segundo comandante Amorim disseram que há
já há exemplos positivos do envolvimento da população, da organização, alguma organização que já existe para combater para combater os incêndios.